bem, gente? Vamos continuar os estudos. A aula de hoje é anatomia e fisiologia do sistema urinário. O sistema urinário é um dos mais complexos que existe no corpo humano. Então eu busquei fazer aqui um resumo geral, tá? Para se aprofundar um pouco mais, tem que estudar através de livros, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala do sistema urinário, a gente está falando aqui do conjunto de estruturas e órgãos que são responsáveis pelos processos pelos quais o organismo se livra de substâncias tóxicas, né? E como assim substâncias tóxicas? Toda célula nossa que realiza processos internos, né? Ela excreta substâncias que não são boas, substâncias ruins, que tem que ser jogada fora. E aí elas jogam, essas substâncias que as células desprezam, né, que elas excretam, vão parar no sangue e o sangue fica sujo. Então cabe a esse sistema, né, que é o sistema urinário, também conhecido como sistema excretor, eliminar tudo que não presta no corpo da gente ou o que tiver em excesso. Tá? Existem algumas substâncias que são frequentemente produzidas pelas nossas células e que são eliminadas com frequência, como ureia, creatinina e ácido úrico, que são resultantes do metabolismo de proteínas. Tá? O excesso dessas substâncias no nosso corpo, ureia, por exemplo, ácido úrico também, o acúmulo de ácido úrico dentro do sangue, dentro do corpo, pode causar uma doença conhecida como artrite gotosa, que é a gota, tá? Podem até pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas vamos seguir. Ah, detalhe. Como é que o corpo se livra, né? Qual é o papel dos rins nesse processo? Filtrando. Porque a gente só consegue separar o que é bom do que é ruim filtrando, não é? Então esses órgãos, no caso os rins, são responsáveis pela filtração. Mas não só isso, tem outras funções que a gente vai ver também hoje, tá? Nessa aula. Vamos adiante. Então, o sistema como um todo, ele é formado por rim. A pelve aí faz parte dos uréteres e do rim, tá? Então, o próprio uréter, a bexiga e a uretra. São quantos rins? São 2 rins. Como são 2 rins, são 2 pelves, 2 uréteres, um para cada rim, uma bexiga e uma uretra. O que cada um faz, ou como é formado cada um, a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, o sistema como um todo, os rins, o ureter, né? Eles ficam localizados na região dorsal do corpo, ou seja, voltado para trás, né? Atrás do peritônio, que é uma membrana grossa que reveste toda a cavidade abdominal, e anterior aos músculos lombares. Se vocês observarem aqui, ó, os rins, os uréteres, aqui, ó, eles estão atrás, porque se a gente fosse... O que é que está faltando aqui na frente? Está faltando o fígado, está faltando os intestinos. Então, eles ficam na frente e o sistema renal como um todo fica atrás. Vou falar dos rins. Os rins, eles são órgãos de cor marrom avermelhada, cerca de 10 centímetros cada um, ou seja, é relativamente um órgão pequeno. O formato é reconhecidamente como lembrando um feijão, tá? Eu também associo muito parecido com uma castanha, mas lembra o formato de um feijão. Os rins agora, especificamente os rins, estão localizados na parte posterior da cavidade abdominal, abaixo do diafragma e ao lado da coluna vertebral. Então aqui está a coluna vertebral, o rim está um do lado do outro e a coluna vertebral, e logo abaixo da cavidade abdominal. A forma, eu acabei de falar, é a de feijão, né? As faces que ele tem anterior, que é essa da frente, posterior, que é a que fica lá atrás. Margem lateral, margem medial, polo superior, polo inferior. Por que é importante saber disso aqui? Porque no polo superior, por exemplo, fica uma glândula chamada glândula suprarrenal ou glândula adrenal. E outra, caso a pessoa seja diagnosticada com cálculo renal, tem que especificar exatamente onde é que o cálculo está, né? Por exemplo, cálculo localizado na região no polo superior
lateral, então significa que ele está para cima, para o lado. Se fosse superior, medial, para cima, para cá, ó. Tá vendo? Então, envoltórios. O rim ele é envolto, como ele é um órgão, ele é envolto por camadas. Então, a primeira camada é uma camada grossa, é tipo uma pele grossinha, chamada cápsula renal. Logo abaixo tem uma pele bem fininha, chamada fáscia renal. Mas, como ele fica numa região logo abaixo do diafragma, né? Tem uma parte de gordura, ó. Nessa imagem aqui a gente está vendo, não sei se vocês conseguem, se vocês olharem direitinho vocês vão ver que tem essa camadinha de gordura aqui, bem agarradinha nele, que é a gordura perirenal. E mais para cá, ó, tem outra camada de gordura chamada pararrenal. Peri significa junto, né, na superfície, e para é perto, mas não tão, é um pouquinho distante, né? Então observe que são duas camadas, então a gente considera também como um envoltório do rim. Okay? Isso aqui é um corte transverso. Então, no rim tem uma entradinha aqui, tá? Essa entradinha é para esse negócio, esse vaso e esse outra estrutura sair, ó. Então, imagine aí que aqui está o rim e aqui dentro tem como se fosse uma portinha, a entradinha, que é o chamado de hilo renal. Ele é denominado como uma fenda situada na margem medial, por isso que a gente viu, né? Margem medial, para dentro, meio do rim, onde encontramos os elementos do pedículo renal, ou seja, essas três estruturas juntas chamam-se pedículo renal. E quais são os elementos do pedículo renal? A artéria renal, essa mais grossinha aqui, a veia renal, essa aqui, ó, mais fina, e a pelve renal. Pela artéria renal vai entrar o sangue sujo, que vai ser filtrado dentro do sangue, e vai sair pela veia renal o sangue limpo, filtrado. O que foi filtrado que não presta vai descer pela pelve renal, vai lá para os uréteres, bexiga, uretra e sai. Abrindo o rim, cortando ele, né, num corte aqui sagital. Opa, sagital não, dessa posição dele é um corte coronal. A gente tem aqui o seio renal, que é essa estruturazinha aqui, ó. Ela é uma cavidade do rim projetada a partir do hilo renal, né, que dá de encontro com a pelve renal. E a gente tem o parênquima, todo o tecido aqui dentro, ó, tudo que está aqui dentro, exceto a pelve e os cálices aqui, todo esse tecido aqui é chamado de parênquima renal, tá? Então, a gente pode dividir o parênquima renal em duas partes. Essa parte aqui da borda e essa parte do meio, tá? Essa parte da borda, ela é chamada de córtex renal, tá? É o córtex renal. É onde fica aqui as colunas renais. E a parte de dentro, essa daqui, ó, é a medula renal. É onde ficam essas estruturazinhas aqui, ó, as pirâmides renais. Tá vendo? Então, se vocês já perceberam ao longo da disciplina de anatomia, muitos órgãos são divididos assim, como córtex e medula. Córtex, digamos que seria a borda, a estrutura mais próxima da borda, e a medula mais ao centro, ao meio, ok? Então, a gente tem aqui a pelve renal. A pelve renal é uma estrutura formada pela confluência dos cálices. Primeiro, o que são cálices? São isso aqui, ó, né? Estrutura em forma de taça, que fica em contato com a pirâmide renal. Pirâmide renal é isso aqui, ó, tá vendo? Claro que não é uma pirâmide, nem é tão triangular, mas ele tem um formato triangular, né, ó, quase piramidal. Então, isso aqui é chamado de pirâmide renal. Na base de pirâmide renal tem essas curvinhas aqui, ó, que são os cálices, tá vendo? Pirâmide, cálice. Tem esses cálices pequenininhos, que são os cálices menores, e tem os outros cálices aqui, ó, que são cálices maiores, tá? Então, a gente tem aqui a pelve renal, a junção de todos os cálices, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, formou aqui, ó, a pelve renal. Para vocês tentarem entender o que significa,
O sangue, quando ele entra, ele é filtrado aqui, no córtex, na borda, numa estrutura chamada néfron. Quando ele é filtrado, o que não presta, o que vai ser urina, vai ser eliminado aqui pela pirâmide renal, vai vir para o cálice renal, vai vir para a pelve renal, uréter e vai embora. O sangue limpo, ele retorna pela veia renal e sobe, né? Ou desce. Mas o que vocês precisam entender é que aqui no córtex é filtrado o sangue, a pirâmide renal vai receber o que está sendo filtrado, né? O ruim, o que não presta, o que vai ser considerado a urina já, vem para o cálice renal. Pode observar que todos os cálices renais juntos vão formar a pelve renal e vai, por fim, eliminar a urina lá para os uréteres. Aqui está o esqueminha, ó. O sangue sujo vem aqui pela artéria renal, ou seja, entrada de sangue sujo. Vem aqui, ó, pelas arteríolas que se ramificaram, né? Observe que ela entra aqui, mas ela tem que se ramificar para todo o rim filtrar. Chegou aqui, ó, no córtex, vai ter a filtração e vai voltar aqui pela veia renal. Então, o sangue limpo saiu. A sujeirinha vai vir aqui, ó, pelas pirâmides renais, tá vendo? Cálices renais e vão descer, ok? Essas bordinhas aqui, ó, essas pontinhas aqui, elas estão representando o que a gente chama de unidade funcional ou néfron, tá? Aqui. Então, o néfron, ele é considerado a unidade funcional dos rins. O que significa a unidade funcional? Significa a parte do rim importante, a parte do rim que está filtrando, é ela que faz a filtração. Então, vamos ampliar lá no néfron, aquelas pontinhas, né? Pego aqui, ó, um pedacinho e vamos levar para cá. Ampliei. Quando você amplia, você tem aqui, ó, lá dentro no néfron, a gente tem, primeiro, entrou aqui uma artéria, a vermelha. Então, quando ela entra lá, se ramifica e chega até o néfron. Observem que ela aqui está entrando numa bolinha que faz parte do néfron. A filtração acontece dentro dessa bolinha chamada corpúsculo renal. Lá dentro tem tipo um monte de vasinho que parece uma peneira chamado glomérulo. Então a filtração acontece aqui dentro. Depois que o filtrou, o que está limpo retorna aqui pelo azul, vê e volta para o corpo. O que não presta, o que foi filtrado e vai jogar fora, passa pela cápsula e vem seguindo esse caminhozinho aqui, ó, que são túbulos. Tá, vem e vai embora. Por que vai passar por esses túbulos? Porque muita coisa que foi filtrada ainda pode ser reaproveitada pelo nosso corpo. Então vai ser reabsorvido. Porque o que é filtrado aqui? O sangue só é para ter hemácias, proteínas, o plasma, os glóbulos brancos. Então, algumas coisas que estão no sangue, que são bem pequenininhos, acabam sendo filtrados. Por exemplo, sal, sódio, potássio. Eles são filtrados. A própria glicose. Porque não faz parte do sangue, né? Claro que está no líquido intersticial do nosso corpo, está dentro das células, mas não faz parte do sangue. Então, o que é que acontece? Quando é filtrado, ele é separado. Então, digamos que aqui na filtração vai jogar sódio fora. Mas o sódio é importante para o nosso corpo. Então, o que é que acontece? Quando chega aqui em determinado ponto, ele é reabsorvido e é puxado de volta para os vasos. Somente o que realmente não presta, que não serve para o nosso corpo, que é eliminado e vai embora e desce pela pelve. Mais uma vez, o que é que não presta? Basicamente, ureia, creatinina, ácido úrico e caso essas substâncias que eu falei, como sódio e potássio, estejam em excesso. Ok? Então, os néfrons aqui são aqui, ó, no córtex. A maior parte fica no córtex, mas tem uma parte na medula. Então, é no néfron que acontece a filtração. Então, vamos lá. As unidades funcionais dos rins denominam-se néfrons, os quais respondem pela filtração do sangue, ok? Cada rim pode ter, em média, 1 a 4 milhões de néfrons, daquele monte de cápsulazinho e tubinho. O néfron ele é uma estrutura tubular, a gente viu lá mesmo, que é um monte de tubulozinhos, que possui em uma extremidade uma dilatação, que é aquela bolinha lá chamada cápsula renal, e dentro da cápsula tem uma rede de capilares chamada glomérulo renal, ou Malpighi.
Ao conjunto formado pela cápsula renal e o glomérulo dá-se o nome de corpúsculo renal. A cápsula renal, ela comunica-se ao longo do tubo, o túbulo néfrico, que representa 3 regiões distintas, que eu vou mostrar na próxima imagem, mas eu já vou falando aqui, ó. Primeiro é o túbulo contorcido proximal, depois é a alça néfrica, depois o túbulo contorcido distal e, por último, o ducto coletor de urina. Isso aqui que a gente está falando são as partes do néfron, tá? Então vejam, por que se chama túbulo? Porque ele parece um tubinho, tá? Por que se chama contorcido? Porque ele é todo retorcidinho, parece uma molinha. A gente vai ver de novo, já já. Ele parece uma molinha, todo enroladinho. Depois ele se estica e vira uma alça, descendo e subindo. Chama-se alça néfrica. Depois tem outro túbulo todo retorcido. Como ele está distante no glomérulo, lá é túbulo contorcido distal. O que passa por ali, se não foi absorvido, vai ser jogado fora no ducto coletor de urina. Vamos ver na imagem. Então, ó, entrou aqui o sangue. Peraí. Entra aqui na aferente. Entrou aqui o sangue. Então, ele vai ficar rodando aqui dentro dos capilares. Enquanto ele está rodando, circulando, tá filtrando aqui dentro, né? O que não foi filtrado, que é do próprio sangue, volta para cá, na artéria aferente e vai embora. O que foi filtrado cai dentro dessa cápsula. Observe que ela tem um espaço lá dentro. Ó. Então, as sujeiras, né, as impurezas caem aqui dentro. E são empurradas por uma pressão que existe dentro da cápsula e da artéria e da própria a pressão arterial é empurrado. Então, essa cápsula e essa daqui, esse enroladinho aqui está aqui dentro. Ó. Então, filtrou, saiu. O que não filtrou, o que filtrou e não presta, vem para cá. Ó. Pode ver que isso aqui tudo é um tubo, ó, um tubo, parece uma encanação. Só que nesse começo aqui, a encanação é toda enrolada, toda torcida. Então se chama túbulo contorcido proximal. Lembrando que o nome disso aqui é corpúsculo renal e que lá dentro tem o glomérulo, que é ele que filtra. Então aqui, ó, a saidinha do que não prestou, primeiro vai passar pelo túbulo contorcido proximal. Logo em seguida, vai passar pela alça néfrica. Observe que esse túbulo contorcido aqui, ó, ele vem, depois fica retinho, ó, e vira uma alça. E depois sobe. Quando sobe, se contorce de novo. Então esse contorcido aqui, ó, todo enrolado, é túbulo contorcido distal, porque está distante da cápsula. Depois ele desemboca aqui no ducto coletor de urina e manda embora para a pelve, o uréter, bexiga, uretra. Ok? Então, vamos falar um pouquinho mais da filtração do sangue. O sangue a ser filtrado, ele chega pela artéria renal. Então, aqui, ó, desceu. Lembre que o coração lá em cima empurrou o sangue, depois de ter sido limpo no pulmão, e o sangue desce pela aorta, ou artéria aorta. Quando chega aqui, ó, a artéria aorta se divide em duas, se ramifica em duas. Vai para um rim, vai para outro rim. Esse pedacinho aqui, onde ela se ramificou, é chamado de artéria renal. Então, o sangue entra por aí, tá? Dentro, a artéria, ela se ramifica, ó. Ela tem que se ramificar. Porque como é que vai espalhar sangue por todo o rim para ele filtrar, não é? Da mesma forma que a artéria renal se ramificou, a veia renal também se ramifica. Porque, lembre, vai por artéria e volta por veia. Vai por artéria e volta por veia. Então, lá dentro tem uma ramificação grande de veias e artérias. E aí, ó, quando a artéria renal entra, ela se ramifica em artéria segmentar, porque ela vai formar vários segmentos. Depois, ela vai se ramificar em artéria arqueada, ó, que vai formar um arco aqui, ó. Depois, a artéria interlobular. Tá? Passou aqui pelo lobo. Como volta pela veia interlobular, volta pela veia arqueada, veia segmentar e veia renal. Okay? Esse esquema aqui dessa figura é só para vocês entenderem que quando a artéria penetra no rim, ela se ramifica para poder levar sangue para toda a borda do rim, para todos os néfrons. São mais de 1 milhão de néfrons, todos têm que receber sangue, então tem que ter ramificação de veias e de artérias. Ok? Então, a arteríola aferente penetra no interior da cápsula renal, entra aqui, ó, aferente ao interior, faz a filtração lá no glomérulo,
e depois volta, tá? Então isso aqui é aquilo lá. Estou batendo muito nisso aqui porque essa é a parte mais importante do sistema renal. Então os capilares enovelados, aqui enovelados como parece um novelo, né, tudo enroladinho, onde o sangue circula em alta pressão, deixa a parte extravasar para a cápsula renal, que é aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Extravasa nesse espaço. Então vai extravasar nesse espaço. Depois, o que é que acontece? Vai seguir lá, ó, nos túbulos, até ser eliminado pelo ducto coletor de urina. Esse líquido que foi filtrado aqui, ó, ele é composto por aminoácidos, glicose, íons, ureia, creatinina, ácido úrico, água. E fica, ainda não é urina, né? Enquanto ele estiver aqui na cápsula e foi filtrado, ainda não é urina. É chamado de filtrado glomerular. Quando ele passar por aqui, ó, por esse tubo, vai sendo reabsorvido algumas coisas. Então, pode ser a glicose é reabsorvida logo aqui no começo, no túbulo contorcido proximal. Os íons como sódio, potássio, água também, vão ser absorvidos ao longo do tubo. E só vai sair por aqui o que não presta, como por exemplo, ureia, creatinina e ácido úrico. Isso aí não é reabsorvido, isso é eliminado totalmente. Agora, se seu corpo está necessitando de sódio, ele é absorvido, tá? Ele é absorvido aqui, ó. Aqui é um desenho que eu tinha feito uma vez, então eu tirei foto e guardei, né, para poder mostrar e explicar que fica legal. Então observem, nesse desenho aqui, isso aqui representa o sangue. Vejam quantas bolinhas tem aqui dentro, um monte, né, um monte. Essas bolinhas estão representando hemácias, sódio, potássio, glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, tudo que fica no sangue quando a gente come. Então veja que está entrando dentro da cápsula, que é isso aqui, está entrando e vai ser filtrado. Então, filtrado por quê? Porque esses capilares aqui, ó, observe que o vaso entrou e se enrolou, se ramificou todinho e fica enrolado. Esses capilares aqui dentro, que é o glomérulo, ele é cheio de furinhos, chamados de fenestras. Então, essas fenestras, elas deixam passar, é como se fosse uma peneira. Então, observe, está entrando um monte aqui, ó, uma parte está vindo para a cápsula e outra parte continua, ó. Então, quando está voltando aqui, ó, volta menos, tá vendo? Mas o que foi, ó, foi um monte de coisa. Então ela segue, ó, para lá, tá vendo? Segue para lá. Então entrou muito aqui, tava com muita sujeira, entrou aqui, fez a separação pelos capilares fenestrados, né, furadinhos, caiu aqui na cápsula, empurrou adiante que vai dar no túbulo contorcido proximal, alça néfrica, túbulo contorcido distal, ducto coletor. O que não foi, o que é do sangue, pertence ao sangue, como por exemplo hemácias e proteínas, volta, tá bom? Então, a cápsula renal tem dentro dela isso aqui chamado glomérulo renal, que é onde acontece a filtração. Então, se alguém perguntar, qual é o órgão do seu corpo que filtra o sangue? Aí você vai dizer que é o rim. Dentro do rim, qual é a estrutura que filtra o sangue? São os néfrons. Dentro do néfron, quem é que filtra o sangue? É isso aqui, ó. O glomérulo, que fica dentro da cápsula renal. Aqui é representando como se fosse o capilar sanguíneo, dentro do glomérulo, lá no glomérulo. Então ele tem algumas proteínas aqui, chamadas de podócitos, que como o capilar é todo furadinho, fenestrado, ele funciona como uma peneira para filtrar o sangue, os podócitos evitam que proteínas saiam do sangue para a urina, para ser filtrado. A proteína, imagine aí na cabeça de vocês que a urina está passando, ou o sangue está passando por aqui, por dentro do capilar, né? E o que é pequenininho vai ser filtrado mesmo, vai passar por aqui, ok. Mas a proteína é grande e não passa. Mas se por acaso alguma proteína tentar passar por aqui porque é menorzinha, de repente, os podócitos não deixam, eles bloqueiam a passagem delas. Então, para que aconteça a filtração, né, tem que ter uma eficiência dos glomérulos. Claro que tem a ver a pressão na filtração. Então, para que a filtração aconteça de forma eficiente, a membrana... Não, para que aconteça não. Isso acontece por quê? Porque a membrana de filtração ela é mais permeável. Ou seja, esses capilares aqui, ó, eles são mais permeáveis. Ou seja, tem passagem de substâncias através deles. Tá? A membrana é mais fininha e tem os buraquinhos, as fenestras.
A pressão arterial glomerular é mais elevada, ou seja, a pressão, quando o sangue desce do coração, ele não desce com força, com pressão, mas aqui dentro a pressão se torna maior porque isso aqui é uma cápsula. Então é tipo assim, o sangue entrou, aí bate aqui, ó, a pressão é maior, tá? E as proteínas plasmáticas não são filtradas. Então isso garante a eficiência também, tá? Porque se as proteínas do sangue fossem filtradas, elas iam ser jogadas fora, na urina. E isso aí ia acarretar em sérios problemas para o organismo. Então, esses são três pilares importantes para a eficiência da filtração glomerular. Vamos para os uréteres. Os uréteres, depois de toda a filtração lá nos rins, nos unéfron, no glomérulo, o que foi filtrado, o que não presta, que agora é urina, vai descer do rim e vai sair por aqui, ó, pelos uréteres, tá? Então, nos uréteres, eles são tubos que interligam o rim à bexiga. Pode ver, são tubos que estão ligando uns aos outros. Então, ele é dividido anatomicamente em porção abdominal, porção pélvica e porção intramural. Porção significa parte. Parte abdominal, parte pélvica, parte intramural. E observem que ele aqui é mais larguinho e ele vai ficando mais estreito, estreito, estreito até ficar bem apertadinho. Porque o fluxo que sai aqui é um fluxo bom, grande, né, de fluido. Mas tem que descer pouquinho, devagarinho. Então ele vai se estreitando. O primeiro estreitamento acontece na pelve, o segundo estreitamento na região dos vasos ilíacos e o último na parede da bexiga, que é onde fica bem estreitinho. Vai pingando de microgota por microgota. Chegou na bexiga, né? A bexiga é um órgão cavitário, que significa que ela é uma cavidadezinha. Olha ela aqui, ó. É uma cavidade, tá vendo? Aqui. Ela localiza-se na cavidade pélvica e a função dela basicamente é armazenar continuamente a urina, tá? Vazia, ela tem forma de pera. Aqui, ó. Cheia, ela fica em forma de bola, bem forma de bola mesmo, bem arredondada. Aqui é o feminino e aqui é o masculino. Lembrando, a bexiga fica logo embaixo do útero, no caso da mulher. A bexiga, ela é formada, né, externamente pelo ápice, que é a parte da ponta, o colo e o corpo. E na morfologia interna, tem um trígono vesical, que são 3 buraquinhos, 3 entradas, que são chamados de ósteos, por onde entra e sai a urina. Como tem 2 uréteres, tem 2 ósteos ureterais, e como tem uma uretra aqui na saída, é um ósteo uretral. Ok? Então aqui, ó, vai entrar urina aqui de um rim através desse uréter, através desse outro uréter. Então tem 2 orifícios, que são orifícios ureterais, ósteos ureterais, e aqui embaixo que é a saída, ósteo uretral. A bexiga, ela é um órgão músculo, né? Então ela diminui e aumenta. Armazena. Tem livros que relatam que a capacidade máxima é 800 ml, mas no geral é 500 a 600 ml, tá? Aqui ao redor a gente está vendo uma parte cheia de filamentozinho. Isso aqui é representando o músculo, que é a esfíncter. A esfíncter é um anel muscular que mantém a bexiga fechada, tá? Ela fica ao redor da uretra e mantém a bexiga fechada. Quando a gente vai fazer xixi, essa esfíncter, né, esse anel muscular relaxa, para de apertar a uretra e a urina desce. Em alguns casos, a pessoa... Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Então, ela acaba degenerando as informações do sistema nervoso central para a musculatura aqui, ó, da esfíncter. E aí a esfíncter não vai ficar mais contraída, ela vai ficar agora constantemente relaxada. Ou seja, a urina vai passar direto, sempre, sempre. Por isso que a pessoa com Alzheimer acaba tendo que usar fralda. Chegou na bexiga, né? Desceu da bexiga, a gente está agora na uretra. A uretra é a passagem da bexiga através de um tubinho até a saída. Então é um tubo que interliga a bexiga ao meio externo. Na mulher, a uretra aqui, ó, é retinha, tá vendo? Em média 5 a 7 centímetros de uretra. No caso do homem, ela tem curvatura, até por causa das curvaturas do pênis.
Então, tem uma parte da uretra aqui que fica na região da próstata, que passa por dentro da próstata, que é a porção prostática da uretra. Tem essa regiãozinha aqui, ó, que é uma membrana mais fina, que é a região membranosa da próstata. E tem a parte que fica toda dentro do pênis, que é a região esponjosa da uretra. Prostática, membranosa, esponjosa. E aqui na uretra feminina. De uma forma geral, quais são as funções do sangue? Filtração, reabsorção, como eu falei para vocês, lá no glomérulo ele vai filtrar até a glicose, como se ela fosse jogada fora. Mas, um pouquinho adiante lá nos túbulos contorcidos, né? Especificamente no túbulo contorcido proximal, a glicose ela é reabsorvida, ela é puxada de volta. A mesma coisa serve para potássio, para magnésio, para sódio. Se estiver faltando no corpo da gente, na hora da filtração, filtra, mas ele é reabsorvido lá na frente. Excreção, que é jogar para fora, o que não presta, claro. Secretar eritropoetina. O rim, ele é um órgão, mas por vezes ele funciona como glândula produzindo eritropoetina. E o que é eritropoetina? É um hormônio que é produzido no rim e que é lançado na corrente sanguínea para chegar dentro da medula óssea. E lá na medula óssea ela vai estimular a medula óssea a produzir eritrócitos. O que são eritrócitos? Hemácias, células vermelhas, glóbulos brancos ou glóbulos vermelhos do sangue, tá? E a ativação da vitamina D. Quem produz a vitamina D é a pele, mas a pele produz a vitamina D de uma forma que ainda não pode ser utilizada. Joga na corrente sanguínea, quando chega na corrente sanguínea que atravessa pelo rim, o rim vai fazer a conversão da vitamina D para uma forma ativa. E aí ela vai poder ser utilizada pelo organismo, especificamente nos ossos, sistema imunológico. Então o sangue é filtrado. Os rins filtram em média 180 litros de sangue por dia, tá? A reabsorção é de água, sódio, cloreto, potássio, aminoácidos, bicarbonato e glicose. Excreta ureia e creatinina principalmente, mas não pode esquecer do ácido úrico. E secreta a eritropoetina, que é para controlar, né, a produção de hemácias, eritrócitos. Então, quais são, de uma forma geral, quando a gente fala assim, o que é que os rins fazem, hein? O que é que o sistema renal faz no corpo da gente? Então, eles mantêm o equilíbrio do corpo. Quando você bebe água, muita água, não dá vontade de fazer xixi? Geralmente, em pessoas saudáveis. Então, o controle é de líquidos. Então, se você bebe muito líquido, você acaba tendo que botar para fora também. Você não pode ficar com retenção de líquidos, isso vai aumentar a sua pressão arterial. Eletrolíticos são os eletrólitos, são o sódio, magnésio, potássio, são os íons. Não pode ter em excesso no seu corpo e também não pode ter em falta. Quem controla isso para manter o equilíbrio, que é a mesma coisa que a homeostase, esse sistema. O volume, claro, se tem muito líquido, tem que desprezar um pouco. pH, o rim funciona como um sistema tampão para regular o pH do sangue. A manutenção do volume e pressão arterial. Aí tem um sistema chamado sistema renina, angiotensina, aldosterona, que atua dentro do rim em conjunto com o fígado e os pulmões para regular a pressão arterial. Mas isso é assunto para uma outra aula que seja mais específica de fisiologia renal. E é um sistema um pouco mais complexo, então teria que ser uma aula à parte. Mas a função dos rins nesse processo de regulação da pressão arterial é produzir renina, que vai quebrar a angiotensina lá no fígado. O angiotensinogênio transformando em angiotensina e assim vai. Então, quais são os principais fatores de risco para doenças renais, tá? Hipertensão arterial. Se a pessoa tem hipertensão arterial, ela é um sério candidato a ter doença renal, insuficiência, por exemplo. Se tem diabetes, lembrando que tanto hipertensão como a diabetes, se você tem histórico na família, você também pode estar correndo risco. História familiar de doença renal. Se você teve algum parente com doença renal, você também pode ter doença renal. E se você teve alguma doença no passado, né, de doença renal no passado, quando era criança, quando era adolescente. Então isso pode ter pode se repetir de novo depois ou até pior.
tá? Então, o que você tem que fazer? Quando se trata de prevenção de doença renal, água é sem dúvida a melhor alternativa. Você precisa beber água constantemente, com frequência, para manter os seus rins trabalhando e filtrando constantemente, tá? Não pode ficar sem beber água. No mínimo 2,5 litros a 3 por dia. Num ambiente muito quente como o que a gente mora, o ideal seriam 3. Então, existem 3 tipos de infecções mais comuns no sistema renal. Glomerulonefrite, que é a infecção nos rins, quando, por exemplo, tem bactérias que atingiram seu rim, estão lá dentro do néfron, especificamente no glomérulo, aí a situação está bem grave, tá? Pode evoluir para uma infecção generalizada, já que as bactérias chegaram no glomérulo e tiveram acesso ao sangue. Uretrite, que é uma infecção na uretra. Então você teve ali, as bactérias estão apenas no canal da uretra, no caso do homem lá no canal no meio do pênis, no caso da mulher lá no canalzinho entre a clitóris e a vagina. Então tem que ter muito cuidado com isso. E cistite, que é quando as bactérias, né, chegaram na bexiga. Então observem que dependendo de onde é a região, muda o nome, né? Aqui está uma imagenzinha para dar uma explicaçãozinha sobre cálculo renal. Cálculo renal é calcificação, né? Então aqui, ó, na região do cálice renal, um cálculo renal vindo, desceu, desce, vai para a bexiga e sai. Nesse caso aqui dá a impressão que na imagem ele ficou preso, né? Isso pode acontecer também. Isso vai causar muita dor no indivíduo. Aí vai precisar de procedimento cirúrgico. Aqui é um corte sagital mostrando, ó, isso aqui esbranquiçado representa cálculo renal dentro do rim do indivíduo, porque o rim normal, ó, tem nada, tá vendo? Todo bonitinho. Sempre nesse tipo de exame, sempre que tem osso, calcificação, fica esbranquiçado. Olha a vértebra aqui, ó, da coluna, tá vendo? Um pedacinho aqui, ó, das costelas. Então, se isso aqui tá branco é porque tem calcificação e tá dentro do rim. E aqui, ó, algumas imagens de cálculos renais, ó. Expelidos, claro, ou expelidos via uretra ou retirados cirurgicamente. Observe que tem vários tipos de cálculo renal. Tem desde esse bem pequenininho, que já causa um estrago danado de dor, até 1 centímetro. E tem até maiores que esses. Eu sugiro que vocês pesquisem aí no YouTube vídeos de cirurgia de cálculo renal. Vocês vão ver que tem vídeos até bem interessantes, tá? Por hoje, nessa aula a gente termina, tá? Como de costume, estou deixando aqui as 10 perguntas, a atividade de fixação para vocês responderem. No mesmo procedimento, responde, tira a foto, anexa lá no Google Sala e envia para mim, ok? Não esquece de colocar seu nome e a data em cima lá, quando você estiver escrevendo no caderno, para sair na foto. E eu espero que vocês tenham entendido a aula, espero que tenha sido claro. E qualquer dúvida podem perguntar lá no ambiente da próxima aula, gente. E se cuide.